Galerinha maravilhosa, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Isso mesmo. Vamos sempre juntos então? Vamos lá! E o assunto agora é números racionais, isso mesmo. E números racionais são aqueles que podem ser escritos por meio de uma divisão de números naturais, onde o divisor não pode ser o zero, tem que ser diferente de zero, ou seja, eu não posso colocar assim, 3 dividido por zero, não posso. Eu não posso dividir por zero. Assim, em qualquer fração, o traço equivale ao sinal da divisão. Vamos a um exemplo? Observe lá o exemplo 3 quintos, exatamente. Observe que o traço na fração está em vermelho. E esse traço, exatamente ele, é o sinal que equivale à operação de divisão. Assim, eu posso afirmar 3 sobre 5 é a mesma coisa que 3 dividido por 5, exatamente. Vamos então agora à representação fracionária para entendermos um pouquinho melhor e revisarmos, né? Observe a figura a seguir. Vamos dividir essa figura em 8 partes iguais. Exato! Olhe lá então, essa figura foi dividida em 8 partes iguais. Dessas 8 partes, vamos considerar 5, ou seja, vamos pintar 5 partes. Exatamente, prontinho. Então, aqui nós temos uma representação na forma de desenho. Vamos fazer agora essa representação na forma de uma fração. O total foi dividido em 8 partes. Assim, no denominador, nós colocamos o total, 8. Dessas 8 partes, nós consideramos, nós pintamos 5. Essa parte, ela vai no numerador. Então, observem lá, acompanhem a leitura. 5 oitavos. Numerador indica quantas partes foram consideradas, no caso, pintadas de laranja. E o denominador indica o número de partes iguais em que o inteiro foi dividido. Tranquilo, né? Seguindo. E agora, leitura das frações. Muito bem. Na leitura das frações, galerinha, primeiramente nós lemos o número que representa o numerador e, na sequência, o número que representa o denominador. Acompanhe o quadro e os seus respectivos exemplos. Vamos lá? Primeiro exemplo, numerador 3, denominador 5, leitura 3 quintos. Próximo exemplo, numerador 5, denominador 8, leitura 5 oitavos. Numerador 1, denominador 2, leitura 1 meio. Numerador 2, denominador 3, leitura 2 terços. Numerador 1, denominador 4, leitura 1 quarto. Numerador 4, denominador 6, leitura 4 sextos. Numerador 3, denominador 7, leitura 3 sétimos. E numerador 7, denominador 9, leitura 7 nonos. Bem tranquilo, né, galerinha? Para relembrar. Seguindo. Continuando ainda com leitura das frações. Isso mesmo, acompanhe o quadro a seguir. Observe que nesse quadro, ele nos mostra que quando os denominadores são números de base 10, ou seja, 10 elevado à primeira potência, igual a 10, 10 elevado ao quadrado, igual a 100, 10 elevado ao cubo, igual a 1000, 10 elevado à quarta potência, igual a 10.000, ou seja, números de base 10. Nós temos uma nomenclatura um pouquinho diferenciada. Acompanhe os exemplos. Numerador 7, denominador 10. A leitura, 7 décimos. Numerador 12, denominador 100. Leitura, 12 centésimos. Numerador 43, denominador 1000. Leitura, 43 milésimos. Numerador 2, denominador 10.000. Leitura, 2 décimos milésimos. Legal, né? Agora é o seguinte, galerinha. E quando os denominadores são números maiores do que 10, mas não são números de base 10? Por exemplo, número 11, número 17, 34, 78. Usamos a palavra avos. Então, acompanhe os exemplos. Numerador 7, denominador 20. Leitura 7, 20 avos.
Numerador 11, denominador 39. A leitura 11, 39 avos. E numerador 25, denominador 157. A leitura 25, 157 avos. Tranquilo, né? Seguindo então. Então, agora o assunto frações próprias e impróprias. Lembrando que uma fração própria é aquela em que o numerador é menor que o denominador. E uma fração imprópria é aquela em que o numerador é igual ou maior que o denominador. Isso mesmo, quadro na telinha. Pronto, acompanhe a leitura lá. Ó. Frações próprias. O numerador é menor que o denominador. Exemplo, 5/18 avos. E uma fração imprópria é aquela em que o numerador é igual ou maior que o denominador. Exemplo, 5/3. Vamos comentar um pouquinho sobre essas frações impróprias? Muito bem. Uma fração imprópria, ela pode ser escrita na forma de um número misto. Lembrando que o número misto é um número formado de uma parte inteira e uma parte fracionária. Vamos a um exemplo? Acompanhem lá o exemplo citado ali, 5/3. De que outra maneira nós podemos escrever a fração 5/3 na forma de uma adição de frações com o mesmo denominador. Podemos escrever assim, 3/3 mais 2/3, exatamente. Lembrando que quando os denominadores são iguais, nós mantemos os denominadores e somamos os numeradores, exatamente. Porém, nesse caso, você repara que 3/3 é uma fração, é um inteiro, né? E aí, nós podemos escrever o inteiro na forma de inteiro, 1. 1 mais 2/3. E isso nós podemos agora escrever na forma de número misto, 1 inteiro e 2/3. Tranquilo, né? Seguindo. Frações equivalentes. Acompanhe o quadro ali. Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte do inteiro. Exemplo, as frações 1/2 e 3/6. Segundo esse exemplo, 1/2 e 3/6 são frações equivalentes porque representam a mesma parte do inteiro. Vamos analisar? Fração 1/2 na telinha. Pergunto, por qual número devemos multiplicar o denominador 2 para que tenhamos o denominador 6? Muito bem, acertou quem respondeu 3, multiplicaria por 3. Uma vez que multiplicamos o denominador por 3, devemos multiplicar o numerador por 3. Isso é uma das regras das frações equivalentes. Nós conseguimos uma fração equivalente a partir do momento que multiplicamos tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número natural diferente de zero, no caso, pelo 3. Acompanhe lá, então, 1 vezes o 3, 3. 2 vezes o 3, 6. Dessa maneira, teríamos como fração equivalente a 1/2 a fração 3/6. Agora acompanhem o raciocínio por meio de desenhos. Vamos desenhar um retângulo, exatamente, um retângulo inteiro. E esse retângulo agora vamos dividi-lo de maneira igual em duas partes. Dessas duas partes, vamos considerar uma delas. Prontinho. Então, esse desenho é representado pela fração 1/2, ou seja, consideramos uma parte das duas que contém o retângulo, certo? Bom, acompanhe outro desenho. É o mesmo desenho do mesmo tamanho, porém ele está dividido de maneira diferente. Observe as partes consideradas. Na primeira, nós temos uma parte das duas consideradas. E no segundo desenho, no segundo retângulo, nós temos 3 partes consideradas das 6. Porém, observe que em ambos os desenhos, nós temos a representação da mesma parte do inteiro. O primeiro desenho é representado pela fração 1/2 e o segundo desenho é representado pela fração 3/6. Concluímos dessa forma que 1/2 e 3/6 são realmente frações equivalentes, ou seja, representam a mesma parte do inteiro. Tranquilo, né? Simplificação de frações. Acompanhe a leitura do quadro a seguir.
Simplificar uma fração é obter uma fração equivalente à fração dada com numerador e denominador menores, exatamente, menores do que os da fração original. Exemplo, 10/15 igual a 2/3. Segundo o exemplo, 10/15 é a fração original e 2/3 é a fração equivalente simplificada da fração original. E a pergunta, como então nós obtemos essa fração equivalente simplificada? Muito bem, é uma fração menor. Se ela é menor, a única maneira é dividir, não é verdade? Acompanhe então o próximo exemplo, 12/48. Percebemos que 12/48 são números pares. Tanto o denominador 48 quanto o numerador 12 são números pares e múltiplos do 3. Dessa maneira, podemos dividir tanto o denominador quanto o numerador por 3. Acompanhem lá, então. 48 divididos por 3 e o 12 dividido por 3. 48 divididos por 3 vai resultar em 16. 12 divididos por 3 resultará em 4. Dessa forma, a fração equivalente a 12/48 é 4/16. Ainda observamos que 4/16 eles são números múltiplos do próprio 4. Assim, vamos dividir 16 por 4 e 4 por ele mesmo, por 4. 4 divididos por 4, 1. 16 divididos por 4, 4. Agora sim, a fração equivalente, simplificada e irredutível a elas é 1/4. Observe que, nesse caso, tanto o numerador quanto o denominador são menores que os da fração original, 12/48, não é verdade? E repare também que nós não conseguimos mais dividir nem o 1 nem o 4 por outro número. Dessa forma, 1/4 é uma fração irredutível e simplificada em relação ao original, que é 12/48. Comparação de frações. Comparar frações é determinar qual delas é a maior ou a menor ou se elas são iguais. Exatamente. Acompanhe a leitura do quadro. Quando os denominadores das frações são iguais, a maior fração é aquela que apresenta o maior numerador. Vamos observar com um exemplo? Acompanhe então o exemplo 3/8 e 5/8. Verifique que os denominadores são iguais. E nesse caso, nós agora temos apenas o numerador para determinar qual dessas duas frações é a maior ou a menor, ou se elas são iguais. Vamos lá, então? Por meio de desenho. Vamos, então, pegar um retângulo e dividir esse retângulo em sua totalidade em 8 partes exatamente iguais. Perfeito. Esse retângulo está representando a fração 3/8. Então, vamos considerar dessas 8 partes 3. Pronto, agora sim. Esse retângulo é representado pela fração 3/8. Vamos agora elaborar um retângulo que represente a fração 5/8. Isso mesmo, um retângulo dividido em 8 partes iguais, das quais nós vamos considerar 5. Observe que, nesse caso, percebe-se que a fração maior é aquela que realmente apresenta o maior numerador. E o numerador entre o 3 e o 5, o maior é o 5. Dessa forma, fica claro que a fração maior é a fração que apresenta o maior numerador. Logo, a fração 5/8. Então, quando os numeradores das frações são iguais, a maior fração é aquela que apresenta o menor denominador. Vamos aos exemplos? 5/6 e 5/7. Conseguimos perfeitamente observar que nessas frações os denominadores são diferentes e os numeradores são iguais, 5 e 5. Segundo o que diz ali no nosso retângulo, a maior fração é aquela que, quando os numeradores forem iguais, o denominador é o menor. Exatamente. Nesse caso, pelo que diz a regra, a maior fração é a 5/6, ok? Vamos confirmar por meio de desenhos? Então, vamos lá, vamos fazer um retângulo para representar a fração 5/6.
Esse retângulo, nós vamos dividi-lo em 6 partes iguais, das quais nós vamos considerar 5. Pronto. Agora, nós vamos representar a segunda fração por meio de um desenho. 5/7, retângulo do mesmo tamanho que o primeiro, porém dividido em 7 partes iguais. Automaticamente, essas partes têm um tamanho menor do que as partes do primeiro retângulo. E nós também vamos considerar 5 partes. Você já consegue observar que preenchemos uma quantidade menor em questão de tamanho do que no primeiro retângulo. Porém, é a mesma quantidade de partes, 5 e 5. Elas têm apenas tamanhos diferentes. Conseguimos perceber desta maneira que a fração maior é aquela que apresenta o menor denominador. Porque se você tem o menor denominador, ele vai ter um tamanho maior. Assim, nesse caso, a fração maior é 5/6. A fração 5/7, ela apresenta partes menores, por consequência, ela é uma fração menor. Então, marcando 5/6 é maior que 5/7. Dando sequência à comparação de frações, nesse momento, quando os numeradores e denominadores são todos diferentes. Bom, nesse caso, nós vamos calcular o MMC dos denominadores para poder trabalhar por frações equivalentes. Vamos verificar como funciona, então? Exemplo na telinha, 5/6 e 4/7. Observe que, nesses exemplos, os numeradores e denominadores são todos diferentes. Quando isso acontece, nós vamos calcular o MMC dos denominadores, no caso, entre 6 e 7. MMC entre 6 e 7, o resultado é 42. MMC na telinha, pronto, né? Bom, tendo o valor do MMC, nós devemos pensar por qual número eu vou multiplicar o denominador 6 para que ele resulte em 42, exatamente. Muito bem, acertou quem pensou. Vou multiplicar o denominador 6 por 7. E, com isso, vou multiplicar o numerador 5 por 7 também. Isso é fração equivalente. Multiplicar tanto o numerador quanto o denominador da fração por um mesmo número natural diferente de zero. Muito bem, 6 vezes 7, 42. 5 vezes o 7, 35. A fração equivalente a 5/6 é a fração 35/42. Perfeito. Bom, agora passando à fração 4/7. Por qual número devemos multiplicar o denominador 7 para que ele resulte em 42? Muito bem, devemos multiplicar o denominador 7 por 6. 7 vezes 6, 42. Como estamos tratando de frações equivalentes, vamos multiplicar o numerador 4 por 6 também, exatamente. Novamente, frações equivalentes, nós multiplicamos tanto o numerador quanto o denominador da fração por um mesmo número natural diferente de zero. Esse número, no caso, é o 6. Vamos lá? 7 vezes 6, 42. 4 vezes 6, 24. Logo, a fração equivalente a 4/7 é a fração 24/42 avos. Perfeito. Observe que agora os numeradores são diferentes, mas os denominadores são iguais. Nós recaímos lá na primeira fração, comparação de frações, que dizia que quando os denominadores são iguais, a maior fração é aquela que apresenta o maior numerador. No caso, entre 35 e 24, o maior é o numerador 35. Dessa forma, a maior fração é a fração 35/42 avos. Seguindo. Números decimais, isso mesmo. Números decimais apresentam uma vírgula em sua escrita para separar a parte inteira da parte decimal. Então, agora observe a representação do número 12 inteiros, 134 milésimos, no quadro valor de lugar. Vamos lá? Parte inteira, parte decimal. Então, nós temos lá 12 inteiros, 1 dezena, 2 unidades, formando 12. Depois, na parte decimal, nós temos 1 na parte do décimo,
3 na parte do centésimo, 4 na parte do milésimo. Aí, a leitura desse número é 12 inteiros e 134 milésimos. Tranquilinho, né, galerinha? E é isso aí, galerinha maravilhosa! Chegamos ao final de mais uma videoaula de matemática. Até a próxima oportunidade. Bye, bye!